Olá, bem-vindos a mais um Contos do Caixa. E hoje a gente vai discutir o conto Solfieri, do Álvares de Azevedo. O conto Solfieri faz parte da coletânea Noite na Taverna. Noite na Taverna é uma coletânea de contos que tem uma estrutura de uma novela encapsulada. Ou seja, os contos eles têm relação entre si e há um capítulo inicial e um final que criam uma ligação entre esses contos, fazendo com que eles tenham uma relação. Ou seja, a história é que um grupo de amigos se encontra e passam a contar as histórias terríveis que os envolve nesta noite dentro da taverna. Então, cada conto, que tem o nome do seu narrador, conta o que aconteceu com este personagem, tá? Bom, o Manuel Antônio Álvares de Azevedo nasceu em São Paulo em 1831 e faleceu no Rio de Janeiro em 25 de abril de 1852. Ele é um autor romântico da segunda fase do romantismo, também chamado de byronista, ou seja, ele tem muita influência do Lord Byron. A gente vê inclusive que este conto começa com uma citação do Lord Byron, mas não apenas uma influência direta com relação à obra, mas também aos temas que o Byron trabalhava, que tem toda um certo flerte com a morte, o que tem a ver também com a questão do mal do século, que é a tuberculose. O Álvares de Azevedo morreu muito cedo, com 20 anos de idade. A morte dele é um tanto confusa, o porquê, há divergências, mas o fato é que ele tinha tuberculose. E, inclusive, este livro Noites da Taverna teve uma publicação póstuma. Muito se diz que é pelo peso dos assuntos tratados. Ele trata aqui de assassinato, necrofilia, canibalismo, temas realmente que causam ojeriza às pessoas. E talvez para ele não ser pessoalmente hostilizado, preferiram publicar isso apenas após a morte dele. Não sei, mas faz sentido, né? Este conto Solfieri, ele tem muito dessa coisa romântica, realmente, né, de você idealizar um amor e ir às últimas consequências por conta dele, mas também tem toda uma relação com a literatura gótica, que é uma literatura de lugares escuros, de igrejas, castelos, cemitérios, e tem sempre também uma oposição do bem contra o mal, da inocência contra o mal, mais propriamente dita. E aqui essa inocência é apresentada com um signo de beleza. Há uma personagem que cria um fascínio no Solfieri, e essa personagem é tão bela que ela parece até fantástica, né? E a gente vai entender um pouco mais disso se a gente for analisar como o conto transcorre, né? Então ele começa com Solfieri dizendo que ele foi para Roma, e ele vai dizer que Roma é uma cidade do fanatismo e da perdição. A gente sabe que o Vaticano, a sede da Igreja Católica, fica dentro de Roma. Então há sempre uma referência entre o mundano e o religioso aqui. E essa questão do fanático justamente é essa contraposição entre o fanático religioso, a coisa do devoto exagerado, e a coisa da perdição, o pecado e o sagrado lutando no mesmo ambiente, né? Ele diz isso e ele está andando de madrugada pelas ruas de Roma quando ele ouve um canto tão lindo que faz ele parar e tentar ouvir, tentar descobrir de onde vem. E então ele vê uma mulher belíssima e vai atrás dela, e supõe que é a mulher que estava cantando. Ele vai a seguindo, a ver num cemitério, chorando sobre um leito, de repente ele cai no sono, o que tudo dá um ar meio fantástico, ele não consegue atingir essa mulher propriamente dita, a forma como ele vai caindo no sono meio repentinamente, tudo isso dá uma ideia de que essa mulher seria um fantasma. A pele muito branca dela, o que tem uma dualidade, porque esse muito branco é tanto um signo de beleza do que era considerado o belo naquele momento, quanto uma referência ao fantasmagórico, né? Então, o tempo todo nesse conto você tem uma ideia de que pode ser algo fantástico ou não. E essa
brincadeira de estamos no fantástico ou não, deixa o conto um tanto quanto perturbador, o que é muito bacana para o clima que o autor quer trazer. O fato é que, depois desse encontro, que ele não efetivamente consegue tocar esta mulher, mas a visão dela o deixa tão impressionado que ele fica até desgostoso com outros relacionamentos. Na verdade, assim, nem relacionamentos, né? Orgias, né? Porque ele não se fala aqui de uma paixão verdadeira, mas se fala de uma consumação do sexo, quase como uma droga. E o que acontece é que depois de um ano ele volta a Roma e andando pela cidade, calha dele acabar indo para um cemitério de novo, entra numa capela dentro desse cemitério e encontra aquela mulher deitada sobre uma lápide. Dá a entender que é um funeral. Ele olha aquela mulher, fecha a porta, se fecha com ela, não sabe porque a porta estava aberta e tem um ato carnal com essa mulher. E aqui a gente tem a primeira indicação de necrofilia, que é o tema central deste conto. Só que nisso que ele vai fazer no sexo, de repente a mulher parece despertar, o que traz mais estranheza. Opa, a mulher estava morta, ele vai fazer sexo com ela desperta. Essas confusões novamente remetem a essa coisa do será que é fantástico ou não? E me passa uma ideia de que essa personagem talvez seja uma proto-vampira, sabe? Uma ideia do que poderia se tornar um vampiro, né? O livro Noites na Taverna foi publicado em 1855, o que é antes do Bram Stoker lançar o Drácula em 1897 e imortalizar a figura do vampiro. Então, alguns elementos aqui que parece ser um proto-vampiro, né? Essa mulher que tá morta, mas não tá, né? Ou será só fantasma? Tanto é que nos passa essa sensação de vampiro que o Enéas Tavares, no seu livro A Lição de Anatomia do Temível, Dr. Luizon, retrata o Solfieri como um vampiro, né? De tanto que cabe bem essa releitura do personagem como um vampiro. Aí tanto Solfieri quanto esta mulher que ele abusa, enfim. Fato é que ela desperta, é explicado como se ela tivesse catalepsia. Ele leva esta mulher para um quarto de uma pensão, passa 2 dias com ela e ela morre. Diz que passa 2 dias em que ela fica meio que alucinada. Dá a entender de que ele fica abusando dessa mulher por 2 dias e ela morre depois. Ele não diz especificamente isso, até porque é narrado em primeira pessoa, mas você, como um leitor crítico, leva a essa ideia, o que faz uma noção muito clara de quem é o monstro nessa história, porque essa mulher que é fantasma, de repente é morta-viva, o que pode parecer que ela era o monstro inicialmente, na verdade é a vítima do monstro, que é o Solfieri. Depois dela morrer, ele abusa novamente do corpo dela, contrata um escultor para fazer uma estátua para manter a imagem dela e a enterra no chão do seu quarto mesmo, né? Ele tira um mármore do chão, cria uma vala lá e tampa e deixa uma estátua lá marcando essa imagem de desejo do que ele compôs. Você vê que é uma história bem arrepiante até, né? Você vê que o grotesco tá o tempo todo ali e é para criar um horror na gente. Uma outra coisa interessante assim é que os personagens todos têm nomes europeus, até americanos, enfim, mas nada do cotidiano brasileiro. Não muito diferente do que alguns escritores fantásticos atuais fazem de escrever um livro com o personagem George, John e não José e João, né? Então, essa coisa de buscar uma inspiração internacional é uma coisa que acontecia muito aqui na obra do Álvares de Azevedo e que de repente depois vai se tornar até uma crítica pelos modernistas. E pode parecer um tanto ridículo num primeiro momento, mas a gente vê que a gente ainda faz isso hoje. Então, acho compreensível em certo aspecto, mas acho legal a gente tentar buscar brasilidade também, né? Bom, vou pôr para tocar agora o conto. Diga o que você achou aí nos comentários e já sabe, quer ouvir o conto na íntegra?
Assina o PicPay, picpay.me/caixa de histórias. Com R$ 10 você já tem acesso aos contos completos. Não só esse, mas todos que já foram lançados, tá certo? É isso, pessoal, e bom conto! Caixa de Histórias apresenta Solfieri, de Álvares de Azevedo. Yet one kiss on your pale clay, and those lips so warm, my heart. Quem? Byron. Sabei-lo. Roma é a cidade do fanatismo e da perdição. Na alcova do sacerdote dorme a gosto a Amásia. No leito da vendida se pendura o crucifixo lívido. É um requintar de gozo blasfemo que mescla ao sacrilégio a convulsão do amor, o beijo lascivo à embriaguez da crença. Era em Roma, uma noite a lua ia bela, como vai ela no verão por aquele céu morno. O fresco das águas se exalava como um suspiro do leito do Tibre. A noite ia bela. Eu passeava a sós pela ponte de... As luzes se apagaram uma por uma nos palácios. As ruas se faziam ermas e a lua, de sonolenta, se escondia no leito de nuvens. Uma sombra de mulher apareceu numa janela solitária e escura. Era uma forma branca. A face daquela mulher era como a de uma estátua pálida à lua. Pelas faces dela, como gotas de uma taça caída, rolavam fios de lágrimas. Eu me encostei à aresta de um palácio. A visão desapareceu no escuro da janela. E daí um canto se derramava. Não era só uma voz melodiosa. Havia naquele cantar um como choro de frenesi, um como gemer de ânsia. Aquela voz era sombria como a do vento à noite nos cemitérios, cantando a nênia das flores murchas da morte. Depois o canto calou-se. A mulher apareceu na porta. Parecia espreitar se havia alguém nas ruas. Não viu a ninguém. Saiu. Eu seguia. A noite ia cada vez mais alta. A lua sumira-se no céu e a chuva caía às gotas pesadas. Apenas eu sentia nas faces caírem-me grossas lágrimas de água, como sobre um túmulo prantos de órfão. Andamos longo tempo pelo labirinto das ruas. Enfim ela parou. Estávamos num campo. Aqui, ali, além, eram cruzes que se erguiam de entre o ervaçal. Ela ajoelhou-se, parecia soluçar, em torno dela passavam as aves da noite. Não sei se adormeci. Sei apenas que, quando amanheceu, achei-me a sós no cemitério. Contudo, a criatura pálida não fora uma ilusão. As úrzes, as cicutas do Campo Santo estavam quebradas junto a uma cruz.